Fala designer, tudo beleza? Na nossa aula de hoje de criando um flyer do zero, vamos montar um flyer para a academia, onde nosso resultado vai ser esse que você está vendo na tela. E na aula de hoje a gente vai aprender técnicas sobre máscara em texto e efeitos de movimento, colocando efeitos de movimentos nas imagens. Espero muito que vocês gostem, já deixem o seu curtir aqui embaixo. Ficou com alguma dúvida? Já vai colocando nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Vamos começar? Vamos abrir um novo documento 1080 por 1080, tá? Formato de feed de Instagram. Resolução 72, modo de cores RGB. Vou criar. Eu já estou aqui com a minha imagem recortada. A nossa última aula a gente fez o recorte com a ferramenta caneta, então dá uma conferidinha aqui no card, aqui em cima, para você conferir o recorte de imagem, tá bom? Então, vou selecionar essas duas camadas aqui. Qual a diferença das duas? Uma tá recortada e a outra tá inteira, porque eu vou precisar desse fundo aqui. Vou selecionar as duas camadas, clicar e arrastar aqui, ó, para o meu novo documento. Vou adicionar as minhas margens, que eu tenho já salvas aqui, então venho View, no Guide Layout, e já tenho aqui, ó, Flyer Digital, com a margem de 50 pixels. Dou um OK, e as minhas margens já vieram para cá. Vou criar um grupo com essas fotos, onde eu vou clicar nas duas camadas, dar um Ctrl G, e criei o grupo. Aqui eu vou só renomear, clicando duas vezes no nome grupo 1. E eu vou colocar foto. Eu vou adicionar mais uma linha guia aqui no centro. Então, aqui a minha régua está ativa. Eu clico aqui, ó, no meu lado esquerdo, arrasto. E você vai perceber que ele vai dar uma paradinha, ó. Tá vendo? Ele dá uma travadinha aqui no centro. Então, é só soltar. Aqui eu vou arrastar um pouquinho a minha imagem, ó, vou alinhar mais ou menos por aqui. Eu vou querer dar um movimento para essa imagem. Então eu vou clicar na camada onde está completa, tá bom? Sem o meu recorte da imagem. E vou vir aqui, ó, em Filter, Blue, Motion Blue. Vou ajustar esse movimento que ele venha na vertical. Pronto, menos 90 aqui. E aqui eu vou definir mais ou menos qual o formato do movimento. Pronto, aqui acho que tá bom, 26. Dou um OK. Agora eu vou colocar uma cor, na verdade, duas cores que eu vou adicionar aqui. Eu venho aqui nesse círculozinho aqui embaixo, ó, na ferramenta de Layer e Solid Color. Aqui eu vou colocar primeiramente um rosa. Vou colocar essa configuração aqui. Se você quiser até pode copiar o código hexadecimal, tá bom? Dei um OK. Vou mudar aqui o modo para Multiply. Só que eu não quero toda a imagem rosa. Então você vê que quando ele cria um Solid Color, ele já cria uma máscara. Então eu vou clicar na máscara. Você tá vendo que por padrão ele fica selecionado aqui, ó, na cor. Eu vou clicar na máscara, vou pegar minha ferramenta de pincel, letra B, o hardness em 0, tá bom? Para deixar ele bem suave. E vou diminuir aqui, ó, com abrir colchete. Lembrando que, para você apagar um elemento da máscara, o seu pincel tem que estar em preto. Se ele tiver em branco, ele vai revelar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele não faz nada. Eu vou só inverter aqui, ó, você vê que o meu background está preto. Então, eu clico aqui na setinha ou a letra X, que ele já inverte. Vou deixar o meu foreground em preto e vou vir aqui, ó, apagando. Vou deixar só a metade dela em rosa. Vou criar agora um outro Solid Color no tom roxo. Então, venho novamente aqui, Solid Color, e vou botar essa configuração. E vou fazer a mesma coisa. Colocar o modo Multiply, clicar na máscara e apagar onde está o rosa. Então, eu vou querer só o outro lado aqui, no tom de roxo. Fechado? Pronto, para mim aqui tá ótimo.
Agora eu vou adicionar o texto. Eu vou colocar aqui CrossFit. Vou aumentar. Aqui em propriedades eu vou alterar a fonte para Gotham. Vou pegar essa aqui mais black. Eu vou deixar ela em itálico. Pronto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Segurando a tecla Ctrl, eu vou segurar aqui, ó, nesse ponto, em um desses pontos. Pode ser ou aqui no do meio. E vou subir um pouco. Eu vou ajustar aqui um pouquinho esse texto, porque como eu vou fazer uma máscara de texto nessa imagem, eu tenho que deixar a posição da letra de uma forma que não tire o sentido dela, tá bom? Então, se eu deixar ela muito aqui, ó, o S, na hora que eu for fazer a máscara, tá vendo que tá cobrindo, a perna dela vai cobrir a letra S. Agora eu vou deixar esse nome num tom de amarelo. Vou pegar esse amarelo aqui mais dourado. Não, acho que aqui não tá legal ainda. Pronto, esse amarelo aqui tá bom. E vou dar um pouquinho de profundidade. Vou até organizar aqui esse texto, né? Vou clicar e arrastar aqui pra cima da foto, do grupo de foto. Vou criar aqui um novo grupo com o nome texto. E para dar essa profundidade no texto, vou dar 2 cliques aqui na camada de texto. E vou aplicar em sombra interna. Vou deixar o meu Blend Mode no modo normal. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, a opacidade. Aqui tá bom. A distância vou deixar como tá mesmo. Vou aumentar só um pouquinho de nada o tamanho. Pronto, aqui tá perfeito pra mim. E agora vamos aplicar a máscara. Vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui, que é de adicionar máscara. E com a máscara selecionada, eu vou apagar aonde eu não quero que apareça, onde dê aquela sensação que a letra tá por trás da perna dela. Vou selecionar a minha ferramenta de pincel, letra B. E vou apagar aqui o meu foreground em preto, na cor preta, tá? Inverti aqui, eu vou apagar. Eu não tô gostando muito desse S muito escondido, então vou voltar aqui na minha camada de texto. E vou aumentar um pouquinho o espaçamento. E vou adicionar mais 2 informações. A primeira, eu vou colocar aqui um texto com matrículas abertas. Vou colocar ele na cor branca. E vou aumentar um pouquinho aqui. E vou adicionar um retângulo aqui com a ferramenta de forma. Vou deixar essa forma na cor azul. Pronto. Vou deixar minha forma abaixo do nome matrículas abertas. Então, eu clico e arrasto aqui para baixo. E vou diminuir um pouquinho essa opacidade. Pronto, aqui tá ótimo. Agora, vou incluir outro texto. Pronto. Vou selecionar apenas o nome experimental. Vou vir aqui em propriedades. E vou aumentar o espaço. No Faça uma Aula, eu vou deixar menos destacado. A cor desse texto, nesse mesmo tom do CrossFit. Então, abri a ferramenta, ó, de texto, Pick Color. Coloquei aqui para fora o mouse, ó, e ele já aparece o conta-gotas. Nosso flyer para a academia está quase finalizado. Eu vou só adicionar alguns outros efeitos. Eu já tenho aqui salvo esses 2 elementos aqui, de círculo e da seta, também para cima. E eu quero que ele fique, que essas formas fiquem por trás da minha seleção, para dar aquele efeito mais de profundidade. Então, o grupo formas, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, e você vê que ele aparece 2 linhas bem juntinhas.
Então, vou colocar ela entre a minha seleção e entre os efeitos do fundo que eu apliquei. Essa seta, uma dessas setas eu vou colocar mais ou menos aqui, vou diminuir. Ela também está naquele tom de amarelo. Eu vou reduzir essa opacidade aqui. Pronto, aqui tá ótimo. Essa outra forma eu vou deixar mais ou menos aqui. Também vou reduzir e vou duplicar essa camada aqui, que eu vou querer mais duas formas dessa. Então, com a minha camada selecionada, eu vou até alterar aqui o nome para seta. Eu vou dar um Ctrl J e dupliquei. Com a minha ferramenta de seleção, vou dar um Ctrl T e vou clicar e arrastar. Vou dar novamente um Ctrl J, vou reduzir, vou botar uma também aqui em cima, sobrepondo, menorzinha. E vou alterar a cor dela. Ela aqui tá com a cor no Color Overlay e vou colocar ela em branco. Pronto, perfeito. Vocês percebem que aqui, ó, no pé dela, tá dando aquela impressão de que ela tá flutuando, né? Então, para tirar esse efeito, eu vou aplicar uma sombra por cima de toda a nossa imagem. E eu vou criar um novo Solid Color na cor preta. Vou diminuir aqui um pouquinho a nossa opacidade. E novamente vou clicar na máscara, vou ativar o nosso brush, letra B. Vou diminuir aqui um pouquinho, inverter aqui, ó, para estar em preto. E vou revelar só aqui algumas partes. E também vou colocar essa minha sombra que eu fiz por cima da nossa seleção. Vocês veem que aqui eu sumi com as minhas margens, né? Eu dei um Ctrl H que faz revelar ou apagar. Não é apagar, na verdade. Ele só esconde as nossas margens para a gente ter uma visualização mais limpa da nossa peça. Eu vou aplicar agora alguns ajustes nessa imagem. Uma coisa que muita gente faz errado na hora de editar uma imagem é adicionar alguns ajustes aplicando esses ajustes aqui, ó, que tem nos atalhos Ctrl L, Ctrl M. Porém, qual é o problema desse ajuste? Na hora que a gente aplica, além dele ir para toda a minha peça, se eu for adicionando mais camadas, adicionando mais efeitos, e na peça final eu quiser tirar um pouco do efeito que eu coloquei, ou de saturação, ou de brilho, eu vou ter que dar um Ctrl Z, fazendo com que todas as minhas ações posteriormente sejam apagadas. Então, quando você estiver num projeto final e for fazer esse processo, você vai perder as ações que você fez depois de colocar esses ajustes. Eu vou te mostrar como aplicar esses ajustes da melhor forma, onde você pode até editar os ajustes que você fez posteriormente. A gente vai criar uma camada apenas para ajustes. Então, eu venho aqui, ó, nesse botãozinho redondinho. E aqui você vê que a gente tem vários ajustes. Então, vou aplicar aqui, ó, um Color Balance. Como a minha imagem tem tanto roxo como rosa, eu quero também trazer essa iluminação para modelo. E o que é que acontece? Ele também aplicou em todas as camadas que tá abaixo da minha camada de ajustes. Mas eu quero aplicar apenas na nossa modelo. Então, eu vou aplicar um Clipping Mask. E pronto. Vocês veem que ele só vai aplicar na nossa imagem. E aqui eu posso adicionar vários outros ajustes, como de curvas, por exemplo. Quando eu volto aqui na minha camada de Layer, eu também posso fazer a mesma coisa. Depois da sua peça finalizada, que você aplicou vários ajustes e você quiser alterar, basta você dar 2 cliques e simples, você vai poder ajustar novamente, editar os valores que você já colocou. Assim você vai ficar muito mais livre para editar as suas imagens a qualquer momento, sem precisar desfazer as suas ações. E está pronto o nosso flyer para a academia. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida em alguma ferramenta, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te responder.